Próxima questão que eu quero explicar é a número 2. Determine a força P necessária para começar a rolar o cilindro uniforme de massa M sobre o degrau de altura H. Essa é uma questão que não tem valor, né? Assim, ela não é para você descobrir nenhum valor específico. Justamente essa força P ela vai ser uma equação que depois, assim que tiver valores, você pode estar substituindo. Vamos imaginar que o cilindro está em uma superfície e só isso. O raio dele, associando ao plano cartesiano de x e y, então o y, que eu quero mostrar o lado vertical do raio, ele associado a x, ele vai fazer um ângulo de 90 graus. E aí a gente vai ter um vetor normal para justificar isso. Assim que o cilindro começar a subir o degrau, a força-peso que vai ser direcionada para a direita empurra, e a força-peso de cima para baixo ela começa a ser ativada para que o cilindro permaneça ainda em solo, e o raio ele vai ficar em movimento, apesar que se ele tivesse parado ele teria uma posição só, mas à medida que esse cilindro ele vai rolando, o raio também, né, visualmente ele também vai rodar. Toda vez que exatamente a ponta do degrau se encostar com o cilindro, esse raio específico que forma, ele pode ser associado a um vetor formado pela altura H. Então assim existe uma relação com o cilindro e o degrau. Então eu deixo essas informações aqui agora para que a gente volte a recapitular o que a gente conseguiu absorver e continuar. Se o vetor R tem relação com o deslocamento do chão até a ponta do degrau, isso significa que esse movimento ele forma um triângulo retângulo. O raio ele seria a hipotenusa, e a base, né, a altura H, seria a diferença entre o raio e a altura. Associando essas duas informações, vamos ter um ângulo θ, que é associado ao ângulo cosseno. Como será que ficaria na sua projeção de seno? Pensando nas relações trigonométricas, então θ para ser cosseno seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí ficaria o raio menos a altura, como cateto adjacente, dividido pelo raio como hipotenusa. Em cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ igual a 1, isolando seno, então seno de θ ele vai ser igual a raiz de 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Usando o valor de cosseno, então seno de θ ele é igual
a raiz de 1 menos R menos H dividido por R, esse termo ao quadrado. E aí, simplificando, seno de θ é igual a raiz de 2RH menos H ao quadrado sobre R. Depois de trabalhar toda essa ideia de deslocamento, chegou a hora de encontrar o valor de P. E aí, o momento de equilíbrio, que seria o contato com o cilindro e degrau, ele vai utilizar força e peso. E aí a nossa fórmula vai ser: momento é igual a P vezes R menos H menos a força peso, que na primeira lei de Newton é massa vezes gravidade, vezes o deslocamento. O que é esse deslocamento? Analisando aquele desenho inicial que eu falei do cosseno, então a gente tinha a hipotenusa, a gente tinha o cateto adjacente e estava precisando do cateto oposto. Então esse dele ele é o cateto oposto, que é dado por R vezes o seno de θ. A distância D ela é toda trabalhada no seno, porque à medida que o cilindro for subir no degrau, todo raio ele vai estar trabalhando, todo raio de hipotenusa ele vai estar trabalhando com o seno, que é a mesma, que vai ser na mesma proporção do D, desse deslocamento do cateto oposto. Cateto oposto. Então vamos lá, D, substituindo lá na fórmula, vai ser R vezes a equação que a gente encontrou anteriormente, 2RH menos H ao quadrado sobre o R. Cortando os R's, a gente tem raiz de 2RH menos H ao quadrado. Voltando agora para o momento. O momento a gente vai associar aqui o momento a força P vezes R menos H menos a força peso, mg, vezes o deslocamento. E aí a gente substitui o D pelo que a gente encontrou anteriormente. Logo, a força P é igual a mg, que é a força peso, vezes, entre parênteses, raiz de 2 vezes RH menos H ao quadrado sobre R menos H. Tudo isso, assim que a gente isola P, aí vai cometendo esses deslocamentos de posição. Essa é a fórmula para encontrar a força P.